Olá, minhas naves livres, diversas e adversas. Vou falar com vocês hoje sobre a vibração do mês 5, a vibração desse mês de maio. Um mês de muitas turbulências, crises, adversidades, movimentos, inquietações e mudanças. Assim é uma das energias dessa vibração 5. Eu convido a todos vocês para entrarem nessa nave. Olá, Osvaldo Argolo, seja muito bem-vindo. Eu vou tentar refletir com vocês a respeito dessa vibração que é muito inquieta, é muito curiosa. É uma vibração muito voltada para saber lidar com as adversidades. Porque o 5 é um número que quebra regras, paradigmas. É um número que vem trazer, através das mudanças, dos movimentos, uma janelinha que se abre para a gente ver o mundo de uma forma diferente e fazer o progresso. Só que esse progresso, normalmente num 5, é no rigor evolutivo. Se a gente pudesse olhar essa janela, ela é criada após o número 4. O 4 ele fala de limites, fala de ordem, aquilo que ordena o caos. É aquele que vai colocar estrutura, regras, para justamente ter um progresso futuro, o pós. Mas o 4 é aquilo que é seguro, ele fala da zona de conforto, ele fala de coerência, ele fala de ética, ele fala dos conceitos de moral e daquilo que não é moral. Ele vai falar dos 4 pilares de sustentação, de estrutura, de esqueleto, que vai dar a base para um crescimento. O 4 está muito relacionado, eu fiz outros vídeos, né? Falando sobre essa energia da cruz, sobre a energia do trabalho, a energia que fala da matéria, do corpo denso, tudo aquilo que é real, material, essa matrix. E aí vem um 5, que até na astrologia vai falar da 5ª casa, é a casa da reprodução e da criação. O 5 é um número relacionado ao humano. Fala sobre o espírito, fala sobre o éter. Um dos símbolos ligados a esse 5, que é a magia, vai falar da estrela de 5 pontas, vai falar do pentagrama e vai falar da sua pureza, que constitui o seu núcleo, que é o pentágono. Quando a gente fala de 5, olá Malu, seja muito bem-vinda, minha colega numeróloga. Quando a gente fala do 5, a gente fala desse poder relacionado à nossa alquimia, a transformação do homem de chumbo em homem de ouro. Seja muito bem-vinda, Bruna. E quando a gente fala desse processo do ser humano de alquimia e de transformação, a gente tem que pensar que o homem, ele se forja. É forjado através da pressão, através do fogo. Quando a gente olha para essa 5ª casa, fala de leão. Vai falar, brilhar é o destino dos filhos do sol. Quando a gente fala de sol, a gente vai falar desse divino, desse astro-rei, do que seria a figura do pai, do criador. E o 5, no caso da casa dos filhos da criação, é a criatura, o humano. Espíritos em experiências terrenas. A maior criação divina aqui no mundo da matéria. Dentro de tantas dimensões, a Terra é o planeta eleito para essa transformação dessa criatura, o ser humano. E aí a gente vai para um papo, gente, muito profundo, mas que eu tive muita relutância de fazer esse vídeo. Eu já fiz outros vídeos relacionados a esse número 5. Vale a pena até pegar lá pelo YouTube, porque a gente consegue parar, né, paralisar, acelerar, ver no tempinho certo. Eu vou tentar colocar as palavras-chave aqui para vocês. Vocês que vão assistir esse vídeo depois, vejam lá pelo YouTube.
Porque o 5 também fala de imprevistos, sabe? Fala de cortes, fala ali de os imprevistos que acontecem para a gente aprender a se adaptar às adversidades, a esse mundo que vai falar para a gente que aquele controle que a gente achava que tinha sobre o 4, sobre a matéria, abre-se para as diversidades. O 5, o humano, vai se diferenciar de todos os demais seres, os animais, através desse 5º elemento. Leonardo da Vinci, ele fez na sua pintura, né, no seu desenho do homem vitruviano, uma representação desse humano que busca ali o seu equilíbrio na união, na soberania da razão, da inteligência, mas do espírito dentro da sua parte animal, instintiva, primitiva, original. O que vai nos diferenciar dos outros animais é esse espírito encarnado na Terra, esse espírito que age sobre a nossa parte animal. E aí ele coloca a cabeça do homem como se fosse essa estrela de 5 pontas. A gente tem ali os nossos membros, os 2 pés fincados sobre a terra, que precisam nos dar a base, a estrutura, mas que fica ali, né, submetido a todas as leis da matéria, principalmente a resistência, e também os nossos braços, que possuem 5 dedos em cada mão. E aí quando a gente contabiliza, a gente possui 10, o divino. Mas essa cabeça pensante, ela vai ser a única que vai ter a capacidade de discernimento do bem e do mal, do que é evolutivo, do que não é evolutivo, de como utilizar as ferramentas desse fogo para forjar a nossa própria criatura, levar essa criação ao seu progresso. Olá, Aglaé, seja muito bem-vinda, minha amiga. E aí, gente, eu vou falar dos aspectos positivos, que são vibrações que a gente tem uma tendência a sentir nesse mês de maio. Vou falar dos aspectos negativos, que a gente também chama de exagerado, de desequilibrado. A sombra, que cabe a nós, como seres humanos, saber diferenciar. O fogo, inclusive, é o elemento que nos permite evidenciar luz e sombra. Através do fogo, a gente consegue ver as nossas sombras, de forma até literal. A gente só percebe as nossas sombras quando a gente está exposto à luz, quando a gente consegue olhar para a gente e perceber os contrastes. E aí um vai valorizando o outro. E no fogo, a gente tem essa possibilidade de alquimia. E o terceiro, e o pior aspecto, que é o aspecto que a gente chama de neutralizado, ou quando essa energia está bloqueada. Então, eu vou falar aqui rapidamente, para vocês já terem. Os portais, inclusive, são 3 portais de maio. A gente já passou pelo 5 de maio, que estava numa lua minguante. A gente tem aí próximos os portais de 14 de maio, que vai estar em uma energia de lua nova. E depois a gente vai ter, no dia 23 de maio, uma energia de lua cheia. Tudo que eu falar aqui a respeito... Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Tudo que eu falar aqui a respeito dessa vibração do mês 5, gente, vai falar sobre essas vibrações positivas, negativas, bloqueadas, equilibradas, desequilibradas e ali inativadas, de quem nasceu também em qualquer mês, no dia 5, no dia 14 e no dia 23. Exatamente, Malu, a gente vai ter esses portais. O que é um portal? É uma fenda energética. Vamos colocar, a gente está falando que o 5 fala de uma janela, a letra hebraica Re, que representa a 5ª letra hebraica, né? Re significa janela. É como se fosse, o 5 ele abre uma janela dentro daquele quadrado do 4 hermético para ter a curiosidade de se aventurar nas experiências da vida. Então, quando a gente fala de fenda energética, é como se abrisse uma fenda. Para você pode ser uma janela, pode ser um portal, onde essas energias entram e saem com mais facilidade do mundo abstrato, invisível, espiritual, para o mundo concreto, real, visível, perceptível aqui da matéria.
Então é um bom momento para a gente canalizar, para a gente orar. O 5, gente, vai falar desse espírito, mas com a grande capacidade de religar e de conexão com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos amigos iluminados, como eu gosto de falar. Com essa dimensão que pode nos favorecer a entendimento. Se a gente fala do 5, a gente fala desse sol, a letra hebraica Re, janela. Quando a gente olha o Re, esse H está muito ligado ao H do homem, do humano, mas que é uma criação do deus Sol, Apolo ou Hélio. Por isso Re ligado a Hélio. E não à toa eletricidade, fogo, hélio, poderia até ser heliotricidade. Elétrico, são essas faíscas desse espírito que todos nós temos dentro de nós e que a gente precisa, através de orações, de canalizações, de meditações, reativar. O 5, como quinto chakra, fala desse laríngeo, fala dessa autoexpressão, mas fala dessa espiritualidade, dessa conexão com o nosso divino através daquilo que a gente expressa. O 5, como leão, vai falar de autoexpressão, vai falar de autoconfiança, vai falar de brilho, mas quando o humano consegue identificar esse divino em nós, e quando a gente estuda isso até na geometria, o 3, o 4 e o 5 são as formas que vão criar os sólidos platônicos. E o 5, ele vai conseguir ser a união de 20 pentágonos. Quando a gente olha, gente, para isso, eu estava até dando uma estudada hoje, porque é muito interessante na hora que a gente consegue colocar isso, né, numa forma visual. É o dodecaedro. Na verdade, eles são 12 pentágonos que se unem, formando ali 20 vértices e 30 arestas. É como se fosse uma perfeição ligado a todas essas possibilidades humanas de criarem os sólidos. Nada mais é do que aquilo que era considerado que são equiláteros, possuem os mesmos lados, os mesmos ângulos. É como se fosse um resultado final dessa alquimia humana. E você consegue criar ali os 12, esse número tão sagrado, ligado aí a 12 meses do zodíaco. As 12 casas do zodíaco, as 12 personalidades humanas. É como se a gente conseguisse unir dentro desse humano todas as possibilidades com os mesmos ângulos. E elas são diversas. Edmundo, seja muito bem-vindo. Quando a gente olha para esse 5, para essa estrela de 5 pontas, ela representa a magia justamente por essa alquimia. É aquilo que a gente consegue intencionar e modificar através muito daquilo que a gente consegue ter de consciência de que é possível trabalhar sobre os 4 elementos, que a gente já sabe que é terra, fogo, água e o ar. E aí, através desse éter, desse espírito, a gente tem essa grande conexão. Quando a gente fala nisso, gente, me fez lembrar, na verdade, não só lembrar, mas de buscar. Eu não sou uma especialista de mitologia, mas é algo que me atrai muito e que tem muito a ver, né, com a filosofia, tem muito a ver dos estudos que eu vou dando uma pincelada, vou pegando, né, várias propostas dadas pela Nova Acrópole, por exemplo, mas eu senti que fui sendo intuída a pensar sobre. Num curso que eu faço sobre médiums, né, a gente estava aprendendo justamente sobre... A gente passou o mês de abril, tem todas aquelas festividades de São Jorge, de Ogum, e hoje é um dia muito especial porque é 13 de maio, que fala da energia dos pretos velhos, né, relacionado aí a essa liberdade, essa libertação das correntes. E aí eu consegui, na verdade, estar aqui mesmo depois de muita relutância de me permitir falar sobre algo que eu não domino. Olá, Magá, seja muito bem-vinda. Mas que vai falar um pouco sobre esse fogo e sobre a criação humana. Quando eu comecei a estudar um pouquinho dessa parte, né, de Ogum, do guerreiro, quando a gente olha, né, para Ogum, para São Jorge, inclusive assisti ao filme muito maravilhoso, eu fui buscando isso,
vai falando sobre aquele guerreiro, aquele Marte que existe dentro do ser humano, de buscar a sobrevivência, de vencer as suas batalhas, as demandas, mas muita coragem, determinação, né, para superar os desafios. E a gente está passando por um momento assim. E Ogum, ele é considerado, ou São Jorge, né, dentro do sincretismo, aquele orixá que está muito próximo aqui da energia humana, junto lá com os Exus, mas porque ele vai trabalhar essa questão mesmo do guerreiro. Ele vai trabalhar aquele, quando a gente pede força, né, para São Jorge, que é o protetor aí de todos os militares, mas desse guerreiro que existe dentro de nós mesmo, de superar os nossos próprios desafios. E ele vai nos auxiliando com essa garra, com essa gana, com essa coragem, com esse impulso de ação, sabe? De agir. Quando a gente fala de Marte, a figura desse planeta, inclusive, tem uma setinha para cima, né? Como se fosse uma grande lança, que nos lança aos desafios de superação da vida. Lança a nossa luta de sobrevivência. E ele vai trabalhando São Jorge como também o ferreiro. Ele vai nos dando as ferramentas através do fogo. Dessa tecnologia, o homem passa a dominar, através do fogo, as formas de ter a sua liberdade, de buscar sair das cavernas, de buscar domínio sobre os outros animais. E aí também buscar aperfeiçoar as suas armas para aquilo, né? E aí eu li uma coisa muito interessante que falava, quando eu fui pesquisar dentro dessa curiosidade, né? Eu tenho 2-3, eu não tenho 5 no meu código, mas eu tenho 2-3 muito fortes, que é muito parecido, né? Com esse número 5. Só que acaba sendo mais mental e, na verdade, é o ar que dá o combustível ali para o fogo, né, ter mais vitalidade. E aí eu fui buscando entender um pouquinho mais dessa energia, que eu falava assim, nossa, Ogum tem tanto desse 5, né? E no tarô dos orixás até Oxalá. E aí eu vou falar sobre esse simbolismo do 5 também no meio, né? Como uma grande pombinha branca. E aí esse espírito em nós. O grande Papa, o Pontífice, que foi Jesus em nossas vidas, mas a figura de todos os gurus relacionados a cada religião, né? Mas que Jesus não pregava religião, né? Ele pregava esse amor, mas ele veio dar o exemplo do Espírito em nós, de como seria o homem ideal. Então é fantástico a gente perceber o Espírito Santo é aquele quem age através de nós. Mas aí voltando, né? Eu fui pesquisar sobre a energia de São Jorge e de Ogum, aí eu cheguei numa postagem que falava de um africano que ele tratava Ogum como o Prometeu africano. E aí eu falei, caramba, eu assistia um filme, né, Pobres Criaturas, que de alguma forma ali me lembrou também a pincelada muito assim, né, nossa, isso na mitologia Prometeu. E aí eu lembrava de Prometeu, ou Prometeus, e fui buscar um pouco mais sobre a história dele. Qual foi, o que se refere a esse mito do Prometeu, ou Prometeus, e o que isso teria a ver com Ogum? Ainda sem entender, as ideias não são nossas, né? Elas vêm através de nós. É uma viagem. 5 fala de viagem também, gente. E aí, dentro do mito de Prometeu, quando a gente fala de mitologia, existem várias versões e não nos cabe definir qual é a verdadeira, tá, gente? A gente aprende e a gente evolui muito através dos mitos. Eles são super necessários, eles são clássicos por conta disso. São atemporais e nos ajudam a nos identificarmos. E aí buscarmos, né, forjar o nosso progresso como seres humanos. É uma referência. E aí o Prometeu, eram 2 irmãos, Epimeteu e Prometeu. E aí eu quero que vocês me acompanhem nessa viagem. Epimeteu, caberia a ele a criação dos animais. E ele vai forjando ali os animais através do barro. E para ele a incumbência que Zeus, o grande senhor da matéria, que está muito relacionado a Júpiter, ele tinha que, na verdade, criar os seres viventes na Terra, mas que tivessem cada um as suas próprias qualidades de sobrevivência. E também deveria criar o que seria a figura do homem,
que deveria ter, como se fosse na busca dessa criatura do homem, que Epimeteu guardasse cada qualidade que fosse dada a um animal para o homem, para formar o homem ali integral. O outro irmão era Prometeu. Epimeteu era aquele que tinha a visão do passado e que via por conta disso depois. Ele via depois que acontecia. Ele não conseguia vivenciar o presente. Ele vivia de acordo com as suas ideias do antigo, do já criado, do passado. Era a face voltada ao passado. Prometeu, o seu irmão, já via antes, porque a ele cabia a visão do futuro. E por isso, as promessas, as profecias, ele sabia o que ia acontecer, por isso ele pensava antes de agir. Epimeteu pensava depois de agir, porque ele viu o passado. Prometeu pensava antes de agir, porque viu o futuro. A quem caberia o presente, gente? O estado de presença, o 5. O humano. O que está no meio do passado e do futuro. Dos números elementares nós temos de 1 a 9. De 1 a 4, o 5 está aqui no meio. A ele cabe a visão do presente. Se continuarmos a fazer o que estamos fazendo agora, como teremos o nosso futuro? Na verdade, isso é que vai sendo herdado ao ser humano. Essa grande capacidade de olhar para os dois lados e fazer a sua escolha. Através das suas experiências até então, como ele imagina lá no 9, lá na casa dos ideais, lá na casa da espiritualidade, lá na casa das relações internacionais e de toda uma busca, né, de fraternidade, toda uma busca de ideais mesmo, né, de limpeza, de faxina, de elevação, de valores nobres do 9. Como ele vai ser se ele continuar fazendo essas mesmas coisas? E por isso está muito ligado a esse espírito encarnado à Terra e o grande poder que a gente tem de diversidade, de adaptabilidade, de sobrevivência humana. O 5, ele vai falar de crises, ele vai falar de mudanças que acontecem no rigor evolutivo. É como se você estivesse ali estourando uma bolha, vai falar de febre, de inflamação, vai falar de uma crise que leva você a fazer certas coisas que talvez, se você temesse a mudança, você não faria. Por você ser uma atitude nossa do ser humano de buscar ao mesmo tempo superar os desafios e buscar uma zona de conforto. Ordenar o caos e permanecer ali naquela organização. Mas aí tem algo dentro de nós que nos incita a abrir uma janelinha e ir vivenciar o mundo. E aí, gente, voltando pro mito de Prometeu. Enquanto Epimeteu criou todos os animais e foi dando a cada um uma qualidade de sobrevivência, aos pássaros ele deu a capacidade de voar, a outros deu a capacidade de se camuflar, a outros deu a capacidade de grande liderança, como é o próprio leão. Dentro, né, dessa casa do leão é o rei dos animais, é aquele que vai conseguir conviver dentro de uma grande savana de diversidades e ser ali um grande líder. Que aí a gente vai para o mito lá do Rei Leão, de Mufasa, Scar ou do Simba. Qual é o leão que você quer ser, né? E aí, gente, Daniel, seja muito bem-vindo. Ele tá ali no meio, ele tá no estado de presença, ele tá no presente. A ele cabe todas as decisões para construir o seu futuro. E aí, Epimeteu termina de construir todos os animais, cada um. Olá, Vitória, seja muito bem-vinda, cada um com seus dons, com suas habilidades e os instintos de sobrevivência. A isso caberia aos animais, inclusive convivendo num ciclo perfeito, dentro daquela cadeia alimentar, inclusive em harmonia na natureza, mas sendo guiados não através de uma inteligência, mas através dos seus instintos de sobrevivência. E aí no final ele constrói o homem, mas o homem está sem nada que o diferencie dos outros animais para a sua sobrevivência. Inclusive está pelado,
sem armas, sem nenhum dom, sem nenhuma habilidade. Seria uma criação condenada. Rapidamente iria morrer. E aí o que Prometeu faz? Prometeu, que já tinha tido um estresse lá com Zeus, com esse grande senhor da matéria toda, ele vai e rouba o fogo para dar aos homens. E aí, gente, eu já terminei, eu vi o filme, um dos maiores ganhadores do Oscar, né, que foi Oppenheimer, e a frase que abre o filme falando sobre a história do Prometeu, porque Oppenheimer é considerado pelo escritor o Prometeu americano, enquanto aquele africano fala que Ogum era o Prometeu africano. Então, cada nação vai buscando as suas referências de mito, de herói. Nós somos, cada um a seu modo, o seu herói da sua própria jornada. Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá aos humanos, para que eles tenham esse éter, esse espírito, essa quinta essência do discernimento, do espírito encarnado, que possa fazê-lo dominar as suas ferramentas, assim como Ogum nos deu, né? São Jorge nos deu. E também o poder através do fogo do seu progresso, da sua alquimia. E com isso, é criado ali essa figura humana, racional, ligada à razão e espiritual, encarnada na Terra. E aí, gente, existem várias versões, vários ensinamentos, várias questões que estão relacionadas, né, a partir do momento que você dá o conhecimento. A sabedoria é algo que o humano vai conquistar lá no 9. Mas o conhecimento, ele já começa a conquistar aqui nesse 5, nessa tecnologia, nem que seja um conhecimento primitivo. E aí no 7 ele vai para um conhecimento mais apurado, mais evoluído. Mas o 5 é aquele que ia permitir com que ele sobrevivesse. Ele buscasse, entre os seus erros e acertos, ser humano. E ir forjando. E esse processo do humano, quando eu falo do 9, é uma outra figura mitológica, que é o humano, se é o 5 que a gente fala, e o 4 é o animal, né? O 5 está depois do 4, são esses instintos animais. Quando a gente fala do 9, é o centauro, é como se fosse em cima o ser humano que conseguiu dominar a sua parte instintiva animal, que é o 4. 5 sobre o 4, o 9. Por isso que ele tem ideais mais nobres, por isso que ele vai trabalhar inclusive a cura, a sua elevação como ser humano. E não à toa esse 9 é Saturno, Cronos, o senhor do tempo, que é quem está regendo, né, esse nosso ano de 2024, que é o ano 8. Saturno é aquele que vem cobrar de nós a maturidade e que a gente saiba respeitar os limites. Os limites dessas criações humanas. E é interessante que no final do filme Oppenheimer ele fala que coube ao Prometeu dar a capacidade do ser humano de criar as suas ferramentas ao mesmo tempo em que é o único ser capaz de destruir a própria espécie. Através da tecnologia que nós manuseamos e criamos, a gente pode levar ao progresso ou à destruição. E isso vai fazendo parte da vida, de lidar com as nossas dualidades. E é interessante que numa palestra do diretor da Nova Acrópole aqui do Brasil, na hora dele falar sobre o mito de Prometeu e de Pandora, vou chegar depois, né, no conceito da Pandora, a gente vai percebendo muito essas questões de crise. O que é endemia, o que é epidemia, lembra de Epimeteu? Tem epidemia. Prometeu, ao ver o futuro, será que é possível saber lidar com essas adversidades? Saber mudar o destino? Roberta, seja muito bem-vinda. Então, cabe a nós, humanos, entendermos os nossos poderes. Eu também adoro estudar, Magá. Perfeito não, o ser humano ele vai burilando, né? E admitir que a gente vai errar muito faz muito parte disso. O 5 fala
dessa energia de autoexpressão, gente, que faz a gente buscar ter ousadia e coragem para dar nossa cara a tapa. Isso é o leão. É aquele que tem a autoestima. Eu ainda não tenho, sabe? Tô precisando, mas vocês me ajudam. Mas é como se o 5 também falasse de entusiasmo. Entos. É como se a gente tivesse esse espírito, é um Deus dentro, que nos incita a manifestar, a expressar sobre algo que não me cabe. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, mas eu preciso manifestar isso nessas correlações com o momento atual que a gente está passando. Mexeu muito comigo. Mês de maio já mexe muito comigo. É o mês das mães, é o mês da minha mãe, inclusive, que não está mais aqui no plano terreno. 20 de maio, uma taurina. Mas o 5, ele sempre vai falar daquilo que é o que move você a fazer a diferença, mas perceber a sua diferença. Porque nós somos criaturas que a gente precisa bem dizer a nossa criação. E para isso demora tempo. Lembra que o 5 está no meio? É um passinho de cada vez para o nosso progresso, né? Depois da ordem, o progresso. E o progresso, lembra, não é na zona de conforto. Sempre vai ser gerando crise. Sempre quando se abre essa janela, é como se você abrisse uma coisa que estava hermética. Aquilo dali vai sair de uma forma, né? É meio que no exagero, no excesso. E lá no 6, no mês 6, a gente vai harmonizando isso. Na criação, gente, desse fogo dado aos humanos, Zeus, vingativo, e aí no curso dos orixás eu aprendi muito também que a energia desse rei, Zeus, que não gostava de ser contrariado, está muito ligado a Odin, né? E daí a gente lembra também de Xangô e de todas as questões assim ligadas a esse sol, a esse rei que gosta, né, das coisas exuberantes. Até tem uma certa vaidade nas coisas, né? O 5 fala de vaidade. Fala daquilo que é, sabe, a expressão de brilho, de sorte, de diversidade, de diferente. Mas é aquilo que tem que estar bem sustentado, uma autoestima ali, né? Pra se bancar, né? Pra causar. E aí, se a gente tá falando de causar, a gente fala de caos. E Zeus, contrariado, ele se enfurecia. Vinha, né, esse fogo vindo do sol. E aí o 5 tem uma coisa que a gente chama de estratégia. São 3 signos de fogo, gente, no zodíaco. A gente tem Áries, que é o primeiro, que como seria esse Marte, esse guerreiro, esse Ogum, que sai no impulso da ação, que nos leva, mas sem pensar muito nas consequências, né? Quase que um Epimeteu. A gente tem Leão, que vai agir de uma forma mais estratégica. Ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é inteligente, ele tem um pensamento rápido. Esse fogo agindo de uma forma estratégica é o que vai guiar todas as competições, os esportes, né, o marketing. Ele vai falar sobre esse aspecto mesmo de você conseguir dominar ali a sua autoexpressão, ter a lábia, a persuasão, as vendas. É aquilo que se adapta muito bem às crises, às diversidades, aos contatinhos, né? São pessoas do networking, são pessoas dos eventos, são pessoas que trabalham sobre esses holofotes, sabe? E quem trabalha sobre os holofotes e eventos precisa ter esse jogo de cintura e saber se adaptar. Olá, Esméria, seja muito bem-vinda. E aí, o outro e último signo ligado ao fogo vai ser Sagitário, esse número 9, que já tem a sabedoria. Né? Uma grande coruja, uma grande serpente, que vai usar esse fogo de uma forma sábia. Não tem pressa. O 5 tem pressa. A questão do 5 ligado à tecnologia, esse fogo, é justamente deixar as coisas mais rápidas. Otimizar os sistemas, por isso está muito ligado à tecnologia, à informática, né? Essas coisas que nos permitem dar logo uma solução a um problema, porque já passou por vários problemas. E é esse momento que a gente está atual. Reformulando as nossas formas de sobrevivência, mas de subsistência, agricultura, a forma da gente lidar com a terra. Quando a gente pensa no mês 5, a gente fala de 2 signos agindo aqui, gente, Touro e depois Gêmeos. Touro vai falar de terra, de prazer, de raiz, de ancestralidade, de feminino, de receptividade. Mas aquilo que você trabalha a sua primeira autoconfiança, a sua estima, a sua autoestima, tudo que é relacionado a valor.
valores pessoais, mas são os seus valores, né? Então, a gente passa ali por Touro, posses, bens, tudo isso está sendo questionado agora nesse momento. O que é seu por quê? Por quanto tempo? Independente de você ter pago ou não, pessoas, né, estão passando aí por todos os desafios. Desafio está relacionado a 5. O que realmente está sendo de posse e valor no momento atual? Hoje você tem algo, amanhã aquilo não é mais seu. A natureza te tira. O homem te tira. Então, vem aqui essa energia do 2, aquilo que você cria raízes está sobre coisas palpáveis, aquele que é o seu valor está sobre coisas palpáveis, sensíveis. Como a gente assimila o que a gente tem, né? As nossas uniões, as nossas parcerias, tudo isso está em voga. E depois Gêmeos, que vai ser a grande questão de otimismo. Até quando e como somos otimistas, pensamos positivos, os nossos pensamentos, as nossas mentes, mas principalmente as interações sociais. Os amigos começam nessa interação, sabe? Os contatos começam, a comunicação começa, os transportes sendo questionados, agricultura, transporte, meios de comunicação, tudo isso junto dentro de um mês 5, de um ano 8, que fala de transformações. Então, quando o Zeus, ele percebe e ele quer dar um troco ali em Prometeu, porque, né, como assim rouba o fogo sagrado e divino para dar aos humanos pequenas criações de barro que ganha vida através desse fogo sagrado e divino. Somos merecedores desse fogo? Como usaremos esse fogo? E aí, Zeus manda lá para os irmãos Epimeteu e Prometeu. Diana, seja muito bem-vinda. Envia uma mulher belíssima, a primeira mulher criada pelos deuses, humana, a mulher, chamada Pandora. Lembra de epidemia? Lembra de pandemia? Pandemia tem muito a ver com a etimologia da palavra de Pandora. Lembra de Dora Aventureira? As crianças, os desenhos. Dora Aventureira. E vem Pandora com uma caixa. Vocês já devem ter ouvido falar a caixa de Pandora, né? Muitas falam que não era uma caixa, que era um jarro. Mas o importante é a gente se prender aos conceitos, à ideia. Eli, seja muito bem-vinda. E aí, Zeus envia para Epimeteu e Prometeu Pandora, a primeira mulher criada, humana. Pandora, gente, vem da etimologia daquelas que possuem todos os dons, todas as virtudes. No ser humano é a mulher. Então ela vem com todas as virtudes de beleza, inteligência, receptividade, acolhimento, saber lidar para dar todo um complemento ali para as figuras masculinas, para os humanos, os homens criados. E aí, como Prometeu pensava antes de agir, porque ele via o futuro, ele viu aquilo dali ele não conseguiu perceber o futuro, realmente veio ali de uma forma que inesperada, na figura dessa belíssima mulher, cheia de virtudes e dons. Mas ele dá, Epimeteu, ele que o seu irmão não conseguia ver o futuro, só via o passado, não sabia lidar com aquela figura nova, totalmente inovadora e belíssima. Ele se apaixona por Pandora e resolve casar com Pandora. E Prometeu fala para ele, olha, não aceite o presente dos deuses. Eles têm artimanhas, ainda mais porque Prometeu sabia da vingança, da possível vingança de Zeus, né, por ele ter roubado o fogo dos deuses para dar aos humanos. E aí Epimeteu se apaixona, casa com Pandora, tá feito. Não tinha o que Prometeu fazer. Ele só deu a precaução, né? E aí o que acontece? Uma das questões humanas ligadas a esse número 5 é a curiosidade. E aí Pandora, que possuía todos os atributos e todas as virtudes, também tinha essa curiosidade, porque é através da curiosidade
que faz com que a gente queira se aventurar ao mundo, abrir essa janela e se jogar ao mundo, né? 5 fala de aventuras. Fala daquela vontade de sentir vento no rosto, friozinho na barriga, os esportes, a inquietação. Aquilo que nos entusiasma, que dá prazer em experimentar o néctar da vida. Por isso que às vezes geram nesses prazeres, gente, as correntes, que faz com que o ser humano fique aprisionado aos prazeres e não simplesmente o deguste dentro dessas experiências, diversas experiências na Terra, né? A questão não é ter o prazer, é como a gente convive e seja dominado ou não por esses prazeres. Os prazeres dominando o homem é o excesso, e não o homem dominando os seus prazeres, que seria ali o grande equilíbrio, né? O caminho do meio. E aí Pandora abre a caixa de Pandora, né? Que ela trouxe dos deuses. E ali solta. É uma grande batalha, é uma luta, inclusive, para fechar essa caixa, mas solta ali todos os grandes males da humanidade. Inclusive, eu achei interessante que eles colocam o trabalho como um grande mal. E se a gente pensa toda a analogia do paraíso, Adão e Eva, a primeira mulher, mas todos os conceitos patriarcais também relacionados a essa maledicência gerada pelo feminino. E, na verdade, isso são pontos de vista, tá, gente? E que a gente precisa ressignificar essas formas, né? A mulher, ela foi a primeira deusa de muitos povos e de muitas filosofias antes desse patriarcado, porque representa essa receptividade dos dons e das virtudes. Por isso o complemento, né, a grande criação adâmica, né, Adão, o homem. Mas voltando para a história, ela solta todos os males, consegue fechar a caixa e tem um ingrediente que fica ali seguro e que pode ser revisitado e que está ali dentro da sua caixa. Quando a gente olha a caixa, né, é aquele que traz todos os registros, mas que seria como se fosse uma grande cura também a todos os males, para todo mal. A música do Lulu, a cura. E nesse momento, o ingrediente que fica guardado dentro dessa caixa é a esperança. Todos os males foram soltos: pobreza, doenças, as epidemias, as pandemias, a falta de crença mesmo no ser humano, a competição, a morte. O trabalho, né, é visto sim, mas como uma forma, como colocada assim, desse esforço, desse sofrimento, né? Mas a gente sabe o quanto isso dignifica também cada homem, faz parte dessa academia que a gente precisa fazer, desses exercícios, né? Para tonificar o nosso corpo, o nosso templo, a nossa saúde. Mas como que as diversidades levam ao enriquecimento do homem, vivenciar diversas experiências, viajar, tudo isso faz parte desse número 5. As aventuras de sermos, né? As dores e as delícias de sermos humanos, em busca aí dessa alquimia, desse aperfeiçoamento, dessa grande criatura. E aí, esse ingrediente era a esperança. A esperança no ser humano. A esperança no progresso, a esperança no equilíbrio. Então, Pandora, de alguma forma, aquela que traz todos os dons, também foi aquela que permitiu com que a gente crescesse, a se aperfeiçoasse através das nossas próprias experiências. Neivaldo Carvalho, seja muito bem-vindo. E aí, gente, a gente vai olhando para esse fogo, para essa esperança, e aí sim, eu trago novamente no mês de maio esses 2 signos que dominam: Touro, que vai falar daquilo que é o mantenedor, daquilo que se aposta, daquilo que dá valor às coisas conquistadas, construídas, unidas, relacionadas. A grande raiz, né, para uma árvore dar frutos futuramente. Mas ao mesmo tempo esse 3, que vai falar do otimismo, da alegria da criança, das interações sociais. E nesse momento a gente não tem visto que essa esperança é o que faz as pessoas irem e se aventurarem nas ajudas, na busca mútua, nessa grande interação social que tem acontecido. Não é o esperar pelo outro, é ir e fazer, movimentar-se, né? Mas sem essa esperança, sem esse otimismo, sem essa positividade, a gente não acreditaria mais na vida. E em todas as leis invisíveis que movem esse momento atual. Então eu quis trazer para vocês, antes da gente reafirmar o papel infértil,
imperfeito do ser humano, da gente olhar e reconhecer esse divino em nós para fazermos as mudanças e os movimentos necessários para esse progresso. Mas que realmente a gente saiba que não será na zona de conforto, né? Isso vai sendo através de desafios, de adversidade. Só assim a gente tem, através das crises, as oportunidades de progresso, mas de valorização daquilo que é essencial, de valorizar, assim como o touro, aquilo que realmente é o básico, mas fundamental, a pedra fundamental para sermos humanos, né? Então, oração, positividade, esperança, acreditarmos no nosso potencial humano, tudo isso faz parte desse número 5. Que ele vai falar, não à toa, no dia de hoje, 13 de maio, daquilo que era a liberdade. E aí, gente, o que tem a ver o dia 13 de maio, né, com os pretos velhos, com essa sabedoria? Pretos velhos está lá no 9, está lá naquilo que é maduro, está lá no tempo, está lá na sabedoria de confiar, na sabedoria de entender o que é essencial para sermos humanos. Mas ele só consegue ter isso porque ele teve todas as experiências, ele passou por todas as casas. Ele tem essa visão do que é o ideal, do que é o nobre. E o nobre é o ouro. É aquele metal que não se permite corromper. Quantas pessoas têm se aproveitado de situações para a corrupção, para se dar bem, para o jeitinho mesmo, ligado a isso, né, no momento da crise? A gente tem ali tantos oportunistas como tem aquelas pessoas que vão ou escolher ficar reclamando dos oportunistas ou escolher fazer a diferença. E provar que esse ouro está dentro de nós. Esse ouro, ele brilha quando ninguém vê. Então eu acho que é um grande momento, né? O 5, nesse momento do dia de hoje, de 13 de maio, ele vai lembrar desses escravos, sim. Mas esses vovôs, eles conseguiram olhar para trás e não se verem só como vítimas. Eles conseguiram transformar essa dor em uma cura. E eles trabalham a caridade, a gratidão, a generosidade. Mas eles vão percebendo que as correntes que nos aprisionam não são correntes materiais, são correntes mentais. E que a gente precisa, o mais difícil é a gente dissolver através do fogo, através da consciência, aquilo que a gente tem de divino. Para não valorizar só as perdas. Nesse momento a gente vai estar valorizando muito perdas. Perdas do material, perdas de pessoas humanas, perdas de familiares, perda da capacidade de querer motivar-se à vida. Então, vem através dessas experiências da gente entender um grande ciclo da vida. E que a Terra está passando por momentos de transformações, sim. A gente não sabe em que lugar estamos nessa grande transição planetária, mas que a gente deve se apegar a outros valores, a outras formas de reconhecer a vida e valores onde viver e morrer está ali somente na nossa consciência. E quando a gente tem uma fé que nos ampara, mesmo com nada, às vezes a gente tem tudo. A gente já fala, né? Gandhi, quando ele estava preso, ele falava sobre isso. Podem aprisionar o meu corpo, mas a minha mente é livre. Mandela falava isso também, né? E a gente vai percebendo essa grande liberdade. Quando Prometeu ele é pego por Zeus, ele vai ficar acorrentado a uma pedra, lá no Monte Cáucaso. E ele passa ali muito tempo. E a ele foi dado um grande castigo por ter dado fogo aos humanos. Ele é condenado a ficar acorrentado naquela pedra e a cada noite vinha uma águia, um dos símbolos desse 8, dessa transformação, dessa vida e morte. Vinha essa águia comer o seu fígado. O fígado, gente, está muito também relacionado à cólera, à ira, mas também ao medo. E aí a raiva, né? Mas também a gente olha, às vezes, as questões ligadas a esses excessos que vão, às vezes, para bebidas, né? Às vezes, quem tem um problema ligado a fígado, também com questões ligadas ao álcool, né? Aos excessos. Coisas para a gente pensar. Guardem aí com vocês. E aí, quando a gente olhava para esse fígado, ele tem a grande capacidade de regeneração. Isso também fala o número 8, desse ano em que a gente está. O 8, com esse poder de vida e morte, de transformação, ele pode transformar algo. O que Escorpião
não transforma, ele degenera. Então é grande capacidade de regeneração ou de degeneração. Isso está muito ligado ao humano. E esse fígado era recomposto, regenerado todas as noites, ou todos os dias, e à noite a águia vinha de novo para comer parte do seu fígado. E aí ele ia passar essa vida em sofrimento. E quem consegue libertar Prometeu, esse grande Marte, que traz para os humanos o conhecimento, o fogo espiritual divino, para nos fazermos ter consciência de quem somos, e do bem e do mal, e de termos o nosso livre-arbítrio de agir e, por conta própria, assumir as nossas responsabilidades pelo nosso progresso. Vem Hércules, que era um semideus e que não à toa foi a ele atribuído vencer os 12 trabalhos de Hércules, né? Os 12 signos. É, na verdade, aquele herói que consegue vencer as suas 12 possibilidades de personalidade e desafios de aceitarmos quem nós somos e diversos. E que ao mesmo tempo nós temos tudo do todo. Mas a gente tem algo que nos representa como diferentes. Cada ser humano possui essa singularidade. Cada ser humano possui essa raridade, possui essa digital, possui algo de especial a contribuir à luz, ao mundo. E Hércules vai e solta Prometeu das suas correntes. Correntes mentais, correntes físicas, correntes ligadas também a esse sacrifício por conta a dar, dentro da sua rebeldia e ousadia aos deuses, o fogo, a criação humana. Há algo que ficou incumbido, ele e o irmão, de trazer à tona. É o que nos diferencia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse mito, porque eu acho que é uma grande promessa o próprio ser humano. É claro que a gente tem as nossas adversidades e a gente vem para cá cada um no seu nível, mas todos estão evoluindo a seu ponto, a seu passo e ao seu fogo, a sua forja, né? Então é uma grande responsabilidade essas dores e delícias de sermos humanos. Bem, gente, aspectos positivos do mês 5, ou de quem nasceu dia 5, dia 14, dia 23 de qualquer mês. O 5 vai falar disso, lembra? Humano, magia, pentagrama, a grande capacidade de alquimia e de movimento, mudança. Positivo, a gente tem um mês que fala de progresso, uma vibração de progresso, de rigor evolutivo. Vai falar de liberdade, de versatilidade, adaptação, saber adaptar-se às grandes adversidades. Inventilidade, invenção, a grande criação, não é a casa da criação, não é a criatura, que ele seja um grande criador. O 5 está muito ligado aos cientistas, aos engenheiros, quem tem a engenharia, sabe, de otimizar processos, verificar os erros, trazer à tona através desse fogo e levar a mudanças. Sensualidade, uma das criadoras da mulher de Pandora ali foi Vênus. Magnetismo, um dom de oratória, um dom dessa palavra, não fala do quinto chakra, da autoexpressão. Então tem que ter essa capacidade de persuasão, de venda. É um mês para isso, de oportunidades também. Infelizmente, dentro, né, das crises, a gente vê isso, sim. É uma forma de, agora ou vai ou racha, sabe? Ou muda agora, ou não tem como acelerar o processo evolutivo. Uma grande promessa para esse planeta, vai inspirar muita gente, minha querida. Que Deus me dê força, entusiasmo, sim. Nagar, não é fácil não, mas muito obrigada. É a questão de você ser éter, de você permitir que o espírito haja através de você. Então, na hora, gente, que as pessoas estavam falando assim, sobre você dar, fazer uma doação, para quem que você deve fazer, e muitas das vezes, será que vão pegar esse dinheiro ou não vão pegar? É óbvio que a gente tem que usar de estratégia e inteligência, mas tem certos momentos que a gente tem que deixar agir por nós, fazer o que o coração manda. O que farão com isso é um karma, uma responsabilidade do outro. Muitas das vezes a gente precisa ir através da intenção, e essa intenção, às vezes, somos só instrumentos dentro da nossa possibilidade, tá? Curiosidade, espírito de aventura, de ir para a vida, de sentir através dos riscos aquilo que vai fazer o seu coração vibrar.
Tudo que se refere a 5 vai falar de altos e baixos, vai falar de instabilidades, por isso as crises, imprevistos, as coisas que às vezes você não vai conseguir ter controle, mas que você precisa deixar acontecer, e o que você faz do seu melhor com aquilo. Pessoas estão comprovando o seu caráter. Eduardo, seja muito bem-vindo, através dessas crises que o planeta tem passado. E é uma questão, gente, que não é só da nossa região, isso é planetário. E cada vez mais a gente vai precisar, às vezes, através da dor, instigar aquele instinto de sobrevivência, mas de fraternidade. E aí sim acolher o outro, independente da sua diversidade, da sua luz e sombra. Quando a gente fala desse 5 no tarô, por isso que está também muito ligado a Oxalá, como o grande guru, mas aquilo que se torna referência, uma autoridade. O 5, gente, esse Vzinho, é aquilo que está no meio. Até nos números romanos, esse 5 acaba sendo uma ponte. Ele vai falar que não existe só o que é para cima, que é o que a gente está no fogo, sempre é ascendente, né? A vela, se você olhar, o fogo sempre é ascendente, sempre é para cima, sempre é para o divino. Mas tem a nossa progressão dentro do tempo, que é para a direita, é o progresso, é a ordem, né, cronológica, quando a gente fala disso, assim, da gente seguir essa ordem mesmo do relógio. E quando a gente vai falando disso, vem esse 5 e forma o V. Vai no caminho do meio, ascendente e para frente. Ascendente e para frente. A gente tem ali um meio, a gente tem ali a diagonal. E o 5, até nos números romanos, gente, essa janela que se abre, ele passa a mudar o mundo. Assim foi a figura de Jesus, de Oxalá, no meio. Ele muda a ordem do tempo, ele muda inclusive os números. A gente tem tudo antes do 5, antes desse V. 1, 2, 3, o 4 vai ser IV, né? O antes, é como se fosse o Epimeteu desse humano, desse presente. E depois a gente vai ter tudo que vem depois desse 5. O 6, o 7, o 8, até chegar a outra figura marcante, que é o 10, que vai ser o X, que vai falar que existe todas essas adversidades, acima como abaixo. O caminho do meio para ambos os lados. Não existe só o norte, o sul, o leste, o oeste. Vai ter o sudeste, o nordeste, o noroeste, o centro-oeste. Tem as outras possibilidades. Tem o X. O mapa da questão está na união de todos esses pontos. O ponto vai ser aquilo que interliga todas as nossas realidades. Então, na sombra desse número 5, tão rebelde, tão pimenta, tão que leva a gente aos exageros, o próprio excesso, vícios, irresponsabilidade, a falta de comprometimento, a liberdade, a gente fala muito sobre isso, né? O que é liberdade? É não comprometer-se. Até o ato de comprometer tem a ver com Prometeu. Tem a ver com aquele que estava comprometido. Quando você se compromete, você está se comprometendo no presente para algo que você está firmando até o futuro. Então você está comprometido com uma causa, com um ideal, com um valor. E aquilo se torna inegociável. Isso é estar comprometido a. Então, diante das crises e adversidades, por mais que percamos tudo, ainda existe um comprometimento com algo chamado valor humano. Então é isso, o grande ouro que a gente não pode perder. E aí na sombra viram os excessos, vira a competição. Com esse fogo, por que é chamado de Sepulbi? Seja bem-vinda. Com esse fogo, por que o homem passa a ter a liberdade? E toda aquela questão, né, ligada aos macabros, ele sai dessa era do Homo erectus e ele passa através do discernimento com o seu progresso a não só lutar para a sua autoexistência, para a sua sobrevivência, mas para também, através do domínio do fogo, forjar ali todas as ferramentas que vão permitir, inclusive, que ele vai competir entre si. Ele vai se transformar naquele competidor que às vezes pode jogar sujo. Então é uma questão dentro dessa competição que o leão vai querendo ter o domínio do seu território, independente do que ele fará com os seus governados, né? Com os seus territórios, com os seus domínios. Vai para aquela ambição que no negativo acaba sendo, né, esse egoísmo, essa vaidade. Evelyn,
Saudade de você, seja bem-vinda! Ele vai falar de um fogo, se tá no excesso, no exagero, da explosão. Grandes explosões, gente. Até energeticamente, quando a nossa casa começa a ter curtos-circuitos, né, a gente tem que olhar muito para essa questão do fogo, desses excessos, às vezes desse comportamento que leva às vezes para raiva, sabe? Para explosões mesmo. É mais do que botar fogo no parquinho. São essas questões às vezes relacionadas àquilo que incita a uma desordem, a um conflito através desse fogo, a má utilização da nossa inteligência, daquelas coisas que você vai percebendo por trás dos bastidores, mas que não consegue mais se conter, sabe? Aquilo explode. A gente perde o controle, perde o domínio. Vai para inconstância mesmo generalizada, pandêmica, né, que abrange a todos os continentes. Por isso essa ordem, né? Impulsividade, inquietação, extravagância, comer demais, beber demais, sexo, drogas, rock and roll, comida, jogos, tecnologia, compras, tudo em excesso. Então, olhem, o que é o 5 no exagero? É quando você vai perdendo a capacidade equilibrada do ser humano. Vai voltando para aquela sua ordem primitiva, original, animal. Os prazeres que dominam o homem, ok? Quando a gente sai dessa inconsequência do exagero e vai para uma parte também que eu considero a pior, porque às vezes você está no exagero, você consegue olhar para os seus exageros através da consciência e fazer as reparações. Mas quando a energia está bloqueada, a gente não reconhece aquela energia. E eu me identifiquei muito, inclusive nesse mês, em vários momentos, com uma energia do 5 bloqueado, que é aquilo que não te permite fazer o movimento, a mudança. É como se você estivesse inativada, é como se você estivesse sem entusiasmo, é como se você estivesse sem vontade, sem esse espírito de fazer uma diferença. E muitas das vezes, na hora que a gente passa por uma crise ou vê uma crise, a gente se percebe assim, sem ação. Tem que fazer movimento, tem que fazer mudanças. Como? Como fazer? Então, às vezes a gente fica com medo, uma resistência ao novo. Imagina as pessoas que estão passando por essa crise agora lá. Além da esperança, além daquilo, o que elas devem ressuscitar dentro de si? A aceitação do novo, da nova vida, com aquela esperança que estava guardada na caixinha de Pandora. A esperança no ser humano, mas uma esperança de uma nova vida. Abrir mão das estruturas passadas e abrir-se para o novo. O novo sempre vem, né? Realmente é parte da fala, da música, como nossos pais, a gente pode levar isso para tantas outras coisas. Ricardo, seja muito bem-vindo. Então, a apatia, que é terrível, graças a Deus eu não me identifiquei, mas muitas das vezes você pode se ver apático diante de uma novidade, diante de uma crise, diante de uma turbulência dessa, diante de um conflito que realmente te tirou ali um chão, tirou todas as questões relacionadas à zona de conforto, né? Então, o medo do novo, o medo de mudar, o medo da aventura, o medo de abrir a janela, já que a gente fala dessa letra hebraica Re, desse hélio, dessa eletricidade que te incita a fazer algo. E aí a gente fala, quem não se abre a esse progresso acaba sendo sucumbido por ele. O que é aquilo que não deve mais continuar? O que a gente não muda por si, a natureza muda por ela. A Terra vai progredir, aceitando a gente ou não. Então, uma das questões ligadas ao 5 é abrir-se à mudança. Utilizar da nossa capacidade, buscar dentro de nós esse espírito, esse éter, de estarmos nos adaptando diante das adversidades. E elas virão. Quem somos nós? Como está sendo forjado esse homem, esse humano, essa mulher, esse homem, esse humano dentro de nós? E é aí que a gente coloca à prova toda a criação desse divino. Na hora da criação do ser humano, a gente tem ali que provar que a gente está em busca desse equilíbrio, em busca desse homem integrado, equilibrado. Mas a gente só vai ter esse equilíbrio não de uma forma forçada, mas através da experienciação
dessas adversidades. É através desse fogo que a gente vê o que ainda precisa ser corrigido, aparado. O que a gente vai forjando das nossas próprias ferramentas humanas. E que essas ferramentas sejam para progresso, sejam de lutas para a sobrevivência, mas que a gente não venha jogar contra a nossa própria espécie. A esperança, ela não pode ser perdida. Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. Compartilhe essa live. Que vocês tenham e guardem não só a esperança dentro dessa caixinha, mas que vocês se abram a esses movimentos, a essas mudanças. Isso eu falo para vocês e falo para mim, para que a gente possa estar lançado à vida. E a vida, ela é, assim como o eletrocardiograma, aquilo que nós fazemos de altos e baixos. Quem nós somos nesses altos e baixos, como nos comportamos como humanos nesses altos e baixos. E aí eu não gosto muito quando falam e colocam a culpa só nos humanos. A gente tem a sombra que nos faz humanos, mas no otimismo que nos faz perseverar nas nossas quedas, mas naquilo que a gente vê que a gente supera dentro das nossas próprias possibilidades. Então, obrigada a todos vocês, um grande beijo e que vocês tenham força, estímulo, entusiasmo para lidar com todas essas adversidades e que tenham orgulho de serem humanos, criaturas desse divino. Um beijo, gente. Obrigada.